E aí galera, beleza? No vídeo de hoje trago aqui para vocês o Android 7.0 Nougat rodando no Moto G4 Plus. Bem, essa semana que o vídeo está sendo postado, o Moto G4 Plus e o Moto G4 normal receberam a atualização para o novo Android, que agora é o atual 7.0, sendo uma atualização muito esperada por todos os usuários, já que ele traz novidades. Então nesse vídeo aqui eu queria trazer aqui para vocês mostrar para vocês algumas funções do novo Android nesse aparelho aqui, no Moto G4 Plus. Logo de cara, já na inicialização, o bot de inicialização já é diferente. Como vocês podem ver aqui, já a cor mudou, no caso aqui o logo da Motorola foi adicionado, e uma frase quando ele liga, que é bem legal, que ele diz Hello Moto, que já é uma frase desde os aparelhos mais antigos que a Motorola utilizava. Depois que foi comprado pela Google novo, já não era tão lembrada essa frase, mas a Lenovo fez em homenagem, no caso, a Motorola, né, que foi comprado por ela, essa frase que ele fala agora, e essa logo. A logo então já é diferente no Android novo, já no Android 7. Vamos lá. Só olhando assim logo de cara, vocês veem que a notificação já é diferente. Então a notificação do Android 6.0 é um pouco menor, e você não tinha tanta função direto dela. Por exemplo, deixa eu desbloquear aqui o meu aparelho. Então, no caso, a notificação já é um pouco diferente. Deixa eu dar um foco aqui. A notificação, então, a barra é um pouco maior e eu tenho um controle maior. Deslizando para o lado por alguns aplicativos, eu posso já, no caso, configurar... por exemplo, aqui no caso de silenciar ou não as notificações. Então aqui, ó, por exemplo, então eu tenho, por exemplo, mostrar notificações de forma silenciosa, né, para silenciar ou não essa notificação, no caso meu de correio de voz. Logo de cara aqui, vocês já percebem que a barra de notificações é diferente. Agora ela é mais simples, digamos assim. Eu já tenho algumas funções direto da primeira vez que eu puxo ela. Antigamente era só a notificação mesmo, agora eu posso, por exemplo, desligar. Eu posso desligar ou ligar o Wi-Fi. Posso, no caso, você pode personalizar do jeito que você quiser. Então, por exemplo, eu puxo mais uma vez aqui, eu tenho o completo. Então agora eles fizeram em duas partes. E eu tenho aqui então como editar todos os meus blocos, no caso os blocos de notificação. Eu posso, por exemplo, aqui na localização, se eu quiser, eu posso colocar aqui do lado, eu posso colocar em primeiro se eu quiser. Então eu posso montar do jeito que eu quiser a minha barra de notificação. Vocês veem aqui que tem umas funções que o Android ele deixa como, digamos, segundo plano. Deixa eu dar o foco aqui, que ela não está sendo utilizada, que não vai ser mostrado no painel de notificações, que pode ser personalizado, por exemplo, roteador Wi-Fi, inverter cores, economia de dados, que é uma função nova, que você tem um maior controle, no caso, para economizar seu 3G ou 4G. E então a barra aqui já ficou mais intuitiva. Por exemplo, a bateria, quando eu clico aqui na bateria, peraí, tem que voltar aqui. Quando eu clico na bateria, então eu tenho agora o meu percentual direto da barra de notificações e eu tenho como ativar a economia de dados direto da barra de notificações. Outra mudança também bem grande que foi aguardada por muitos é o modo multijanela nativo do Android. Já tinha alguns aparelhos da Samsung principalmente, mas agora a Google já traz o suporte nativo para o Android Nougat. Por exemplo, eu vou entrar aqui no YouTube. Então eu toco aqui no multijanelas, seguro esse aplicativo e arrasto aqui para cima. Pronto, agora eu consigo utilizar então dois aplicativos ao mesmo tempo, o que torna às vezes muito mais prático. Então aqui no caso, ó, eu tenho o YouTube, consigo ver um vídeo, apesar da tela minimizada, e fazer pesquisa aqui no Chrome, no caso. Ou eu posso utilizar qualquer outro aplicativo. Muitos aplicativos ainda não têm o suporte para esse modo multijanela, como por exemplo Facebook Lite. Facebook normal ainda não testei, mas o Facebook Lite, por exemplo, ele dá um aviso que não é possível utilizar nesse modo multijanela. Mas a maioria dos aplicativos do Google, por exemplo, Gmail, Google+, YouTube, Chrome, entre outros mesmo, até alguns jogos, eles rodam já em modo multijanela.
Se eu arrastar aqui então um aplicativo, ele sobrepõe e fica no uso completo. Nós temos também agora uma novidade no caso aqui do menu no configurar. Agora ele é mais intuitivo, você tem já algumas informações aqui, no caso, por exemplo, do Android, eu já consigo ver diretamente qual Android ele está rodando. O meu armazenamento aqui também, eu já consigo ver então quanto que ele está sendo usado sem ter que entrar no aplicativo. Ou se eu quiser de uma forma mais rápida, eu puxo aqui do lado e eu tenho esse menu chamado de hambúrguer que eu consigo então já acessar de forma mais rápida. Então ficou bem interessante. Deixa eu ver aqui algumas novas funções. Para o Moto G4 Plus, no caso, na versão com sensor digital, eu tenho agora a opção de bloquear a tela com o sensor. Antigamente eu só conseguia desbloquear. Então agora, em vez de eu ter que ficar apertando o botão para desligar a tela, eu só encosto o dedo no sensor e ele desliga. A mesma função já no Moto Z e Moto Z Play, agora já nativa agora já no Moto G4 Plus. Nós temos também agora uma nova função no modo 12. Desculpa. Nós temos então agora o modo 12 melhorado. Então, o modo 12, para quem não conhece, ele já estava nativamente no Android 6.0, que ele funciona da seguinte forma: toda vez que seu celular fica desligado, quando ele está em standby, e você não estiver utilizando, ele meio que restringe a sincronização de alguns aplicativos para que não consuma energia quando você não estiver utilizando. Então, quando você deixa em standby o seu celular por 3, 4 horas, você tem uma perda no caso de bateria de porcentagem bem pequena. Agora, nesse novo Android, eles melhoraram essa questão de economia. Também refizeram aqui no caso esse gráfico, né? Você tem agora você tem mais informações e digamos assim, a questão da duração de bateria aproximada é um pouco mais precisa. E a economia de dados aqui, que ele vai deixar as barras laranja para que eu economize bateria. Bem, nós temos também agora uma nova função do aplicativo Moto, que é no caso, aqui ações, e eu consigo reduzir a tela para usar somente com uma mão. Bem, como esse celular aqui tem 5.5 polegadas, para usar com uma mão só fica um pouco difícil, até meio perigoso se derrubar no chão. Já com esse modo aqui que já existia no Moto Z Play e no Moto Z, mas que só agora foi implementado pela Motorola, no caso no aplicativo Moto, você simplesmente desliza aqui de baixo para cima, então aqui, e a tela já fica pequena. Então, como vocês podem ver, o celular está rodando normalmente, só que agora em tela reduzida. Isso dá mais ou menos umas 3 polegadas, 3 a 4 polegadas. Então eu consigo arrastar também, se eu quiser, no caso, para a esquerda. É só fazer um movimento como se fosse arrastar para a esquerda ou para a direita, no caso assim. Então, se eu tocar aqui no fundo preto, ele volta. Nós temos então também a economia de dados já no Android padrão, no Android 7.0 nativamente. Então, nós temos aqui então quem utiliza 3G, 4G, você tem um controle maior agora de economia, utilizando essa função aqui, economia de dados. Ela restringe, então, alguns aplicativos de receberem ou enviarem dados em segundo plano, quando o seu celular está desligado ou quando você não está utilizando, digamos assim. Então, ele economiza aqueles aplicativos como, por exemplo, Facebook, que quando você liga o 3G, logo de cara, às vezes ele consome 5, 6 MB já da sua franquia, dependendo do tamanho do seu plano. Então, esse aplicativo, essa função aqui permite economizar mais dados e você consegue restringir o uso de dados para certos aplicativos. No caso aqui, você pode, de forma semelhante ao modo 12, você pode permitir aqueles aplicativos que podem usar seu plano de dados à vontade, já outros que não podem. Então, quando você ativa essa função aqui, até a barra de notificações fica diferente, ó. Se vocês forem ver aqui em cima ele já fica dá pra ver aqui um maisinho do lado do Wi-Fi. Então, essa nova função da economia de dados que permite então uma melhor economia. Nós temos também aqui no caso, então deixa eu mostrar aqui pra vocês o easter egg
você tem aqui então novas... Você tem aqui, peraí... Você tem aqui um sinalzinho que ele mostra se o easter egg ele tá ativo ou não. O que isso significa? Quando ele aparece esse gatinho aqui, você então desbloqueia essa função aqui que vai estar no sua barra de notificações. Que é, digamos, como se fosse um Pokémon GO. Só que no caso você põe uma comida, digamos assim, aqui é um prato. Você põe a comida que você quer para o seu gatinho. E depois de um tempo o aplicativo, no caso o Android, ele diz que pegou um gato. Então é como se fosse um Pokémon GO, digamos assim, só que você não tem que ficar andando. Eu tenho aqui, no caso, 4 tipos de comida que eu posso dar para esse gato. E se eu segurar em alguma das opções... Deixa eu desativar aqui a economia. Se eu segurar alguma dessas opções... Pera aí. Ah, não. Se eu segurar aqui, como vocês podem ver, eu peguei já 2 gatos. Então, é como se fosse um minigame. Em vez do Flappy Bird antigo, que foi já retratado em duas versões de Android, agora eles colocaram esse easter egg desse gatinho aqui, que você vai pegar ele de acordo com a comida que você der pra ele. Bom, do mais é isso, pessoal. Teve mais mudanças em questão de consumo de bateria e consumo de memória, que foi melhorado, mas eu não vou entrar nesse assunto específico. Eu queria mais falar pra vocês então algumas das novas funções que são mais interessantes. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, por favor, dê um like, isso ajuda muito no canal e no conteúdo que eu trago pra vocês. Deixe suas dúvidas aqui no comentário. E bem, é isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu, falou!